Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, onde falamos dos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e ao meu lado tenho a Isa, que é da equipe do Blindcast, que fez uma cobertura incrível do No Limite e também comenta o MasterChef aqui no Extra comigo e com a Gabi toda quinta-feira. Hoje nós comentaremos a final da 7ª temporada do No Limite, que exibiu seus 2 últimos episódios nessa semana. Então vamos lá. Isa, acabou o No Limite. Foi rápido, né? Um mês e um quebradinho de dias. Foi uma sensação agridoce, né? Assistir essa temporada tão boa em um tempo tão curto. Nossa, verdade. Eu acho que esse é um dos pontos negativos, assim, que muita gente comentou sobre a temporada. Foi bem curtinha mesmo. Acho que poderia ter um pouquinho mais de gente, né? Não precisava ser tão longo como a do ano passado, que foi bastante exaustiva, mas... vai, mais umas 2 semaninhas dava. Não machucava ninguém, né? Todo mundo É, ficaria feliz, a gente ficaria feliz. Quem não ia ficar feliz é quem acompanha a gente comentando MasterChef ao vivo, né? A gente não tá comentando, mas essa semana a gente volta. E olha, uma prova que essa temporada foi tão, assim, impactante e boa. Assim, boa não, gente. Boa é uma coisa normal. Ela foi incrível, foi uma temporada incrível. É que nós vamos comentar o 9º episódio também, porque aconteceu na terça, mas aconteceu tanta coisa. Eu dei nota 10 no banco de séries, porque foi um episódio que foi tomado pela essência do formato, né? Que teve conversas, teve estratégia, teve foco em prova, teve foco em relações, quem era mais sociável, quem não era, e aconteceu de tudo um pouco, porque foi um episódio com eliminação dupla. Né, que teve até uma votação aberta, estilos Big Brother. Mas é isso, o que você achou desse 9º episódio? Foi o penúltimo e teve uma cara tão assim impactante. Foi um nível frenético que a gente acompanhou terça-feira. foi, com certeza. Esse, pra mim, eu acho que foi um dos melhores episódios. Se não o melhor, tá ali no top 3 dos melhores episódios da temporada. Foi muito legal, foi muito incrível. A gente conseguiu ver várias camadas diferentes do jogo. Eu acho que serviu muito, assim, pra todo mundo. E foi incrível, né? E a gente teve a The Rise of the Mother Grace, que eu achei que foi incrível, assim. Foi uma jogada espetacular dela. E com certeza eu também daria 10. É, porque esse episódio foi, realmente, eu dei 10, como eu disse, e eu acho que pra mim é o melhor episódio da nova era do No Limite. Aí o Coleto, nosso amigo, falou assim, eu acho que é o melhor da franquia inteira No Limite. Eu digo, então eu acho que realmente é um episódio Olha, muito essencial para o formato, as pessoas acompanharem e verem como o formato é. Porque, por exemplo, nós tivemos um episódio, um disse-me-disse, né, que Euclides entregando o Foley, a casa do Foley tá caindo, mas o Foley levando as meninas na lábia e as meninas não voltando nele, porque tivemos a Nakamura ganhando imunidade, que foi uma imunidade extremamente poderosa, né, que poderoso. ficou, Foi. ela ficou imune nas 2 votações. Eu acho que foi um exagero, ela poderia ter perdido a imunidade na segunda, porque na segunda já não teve prova nem nada, mas tudo bem. São uns paninhos que a gente passa porque a Nakamura a gente até simpatiza com ela, né, mas e aí, Isa, o que você achou da eliminação do Euclides? Porque muito circulou que queriam votar no Foley, queriam votar na Paulinha, mas no final das contas, olha, eliminaram o Euclides na reta final. É. Eu acho que foi ok, assim. O Euclides era um dos personagens que ele estava sendo muito mostrado só com um lado, né? Um lado só dele. Que é esse lado de bom em provas. Se ele é bom em provas e afinal é por prova, logicamente ele poderia ser eliminado. Deveria ser eliminado. Então eu acho que foi totalmente coerente, assim. Além de que ele estava fora da aliança principal. Ele tentou se movimentar ali, né? Fazer esse leve trás aí, o que eu acho que foi super legal também. Não vou julgar ele de forma negativa, porque da gente, né, sempre bate nessa tecla. O jogo vale R$ 500 mil. É lógico que eu iria fazer a mesma coisa se eu estivesse no lado dele. E eu acho muito hipócrita as pessoas julgarem e falarem que tá fazendo jogo sujo. Jogo sujo nada, o cara tá tentando se salvar, sabe? Então foi muito legal. Infelizmente não deu certo, né? Porque outros jogadores ali perceberam isso, mas assim, eu acho que ele fez o que ele deveria fazer. E a eliminação dele também foi certa. Não, você falando isso do povo falar jogo sujo, etc. O povo trata uma traição no limite como se fosse a pior coisa do mundo que tá acontecendo, né? Tipo, a pessoa pensar no bem do seu jogo e os outros vão lá e quer eliminar a gente. Antes, a maior coisa que te reclama do limite é se um favorito da gente sai ou um resultado que a gente não gosta. Porque no limite não estava longe de ser um programa que teve um reality show aí, gente, que passou entre um limite, você sabe, que teve gente expulsa porque estava
sendo, né, supostamente aí processado e tudo, né? Então, Uhum. né, baixou polícia, baixou tudo, né? Então, assim, vamos com calma que no limite foi tudo dentro das regras e tudo aconteceu bem. O que cada um fez pra eliminar os outros estava dentro das regras. Então, assim, é aceitar o que aceitou. Tanto que a eliminação do Euclides foi ok, mas o bafafá mesmo veio com a eliminação da Paula, né? Que foi a votação É. aberta e a votação empatou entre a Paula e o Dedé. E ficou Fully e a Nakamura não querendo bater o pé pra mudar o voto. O que fez a Grace mudar o voto na Paula. E criar todo aquele alarde, né? Que se reverberou um pouco na internet que comenta o No Limite. Teve gente que dizendo que foi errado eliminar a Paula, teve gente que foi dizendo e tal. Só sei que uma coisa que eu quero pontuar logo em tudo é dizer que o Dedé conseguiu se salvar, né? Porque ele tinha votado com a minoria na votação do Euclides e conseguiu passar despercebido nessa votação. Com o resultado do programa, a gente sabe que custou caro, né? Deixar, não eliminaram um vencedor. Deixar o Dedé. Mas, mas a gente não sabe que tipo de prova teria, né? Seria outra votação, etc. Mas, assim, eu acho que fizeram certo, o Fully fez o certo em votar em quem ele queria que saísse. A Nakamura também fez o certo. A Nakamura é a que menos tinha a perder porque ela tava com imunidade. Eu acho que ficou mais à Uhum. vontade ela, né, de dizer, vamos pras pedras os outros aí, que eu tô aqui com meu colar de imunidade. É Mas verdade. fizeram certo que eles mantiveram a palavra. E a culpa não tem que cair sobre os dois. E a culpa tem que cair, no caso, sobre ninguém. Porque quem mudou o voto foi a Grace. A Grace fez o que ela achava melhor pra ela, que é o quê? É melhor ela eliminar alguém do que ela sortear o nome dela pra ser eliminada. Então, pra mim, eu Exatamente. acho que é o que importa, gente. Você não deve botar sua mão no fogo por pessoas que você conheceu há 2 semanas, um mês no máximo, e que tá valendo 500 mil, como a Isa falou. Você tem que ponderar isso. Digo, eu vou deixar essa pessoa por amizade, mas esse voto pode me custar 500 mil reais. Então, Exatamente. Uhum. tudo é relativo. E vocês, como é que viu essa votação na Paulinha, que foi um grande momento, porque foi uma tensão que ficou no ar até o último segundo. Foi um grande momento, eu adorei. Eu achei que foi muito bem trabalhado, foi muito bem mostrado pra gente. Outra coisa, assim, que foi muito bem mostrada é que desde o começo do episódio, a Grace já estava falando que ela tinha que pensar no jogo individual dela. Eu até anotei isso, assim, durante, né, a gente estava fazendo a nossa cobertura, porque ela tinha falado isso já, desde o comecinho do episódio. Então, assim, eu acho que foi muito coerente com o que ela estava buscando fazer ali, trocar esse voto para Paulinha. É lógico que é desagradável, principalmente o pessoal do sofá, que acha que a maior vitória dos reality shows são os amigos que fizeram. É lógico que isso é desagradável, mas a Grace é uma das pessoas assim que aprendeu a jogar o jogo jogando, sabe? Ela foi jogada lá e ela fez isso com maestria. Ela chegou até aonde ela poderia chegar, o mais longe que ela poderia chegar por conta do jogo dela. Então, assim, essa votação só serviu para solidificar isso mesmo, entendeu? De que ela realmente estava ali por um objetivo maior e eu acho que todo mundo tem que entender isso, sabe? Porque todo mundo se estivesse naquela, acho que nem todos os jogadores se estivessem naquela posição fariam o mesmo, mas deveriam fazer, porque é assim que tem que fazer, né? E as pessoas ficam reclamando, porque assim, a Paula não gostou da eliminação, né? Falou até assim, a gente podia ter eliminado pro Foley, eu digo, então por que não eliminou? Porque não Né? eliminou. Uhum. Ela fala como se ela tivesse 15 votos sozinha, né? Assim, poder de decisão toda, porque ela não teve poder tão grande. Se ela tivesse um poder muito grande, a Grace teria tentado salvar a pele dela com o Foley, com a Nakamura, mas não foi o que aconteceu, né? Então assim, eu Exato. acho que eu acho que ela não teve um jogo forte, a Paula, tanto que a edição fez questão de mostrar que todas as conversas da Paula eram deitadas com a Rayana. Aí ela que culpa a edição, né? Que ela ficou deitada. Né? Engraçado, tinha Uhum. uma Amanda no cast, mas a que ficou deitada não foi a Amanda, né? Tava com o nome Paula. Então, assim, Uhum. foi complicado isso. E ela não é uma boa perdedora, porque ela ficou com as indiretas dela, né? Postando que de amizade, que de palavra. Mais uma vez eu repito, gente, uma palavra no jogo que vale 500 mil, você usou das suas regras, que são legais pra ficar, então tudo ok. Porque não tem, Uhum. gente, não tem por que reclamar. E uma coisa é você ficar triste com o resultado. A gente fica triste quando a gente perde rifa, né, Isa? A gente perde rifa, perde joguinho assim, a gente Lógico. fica triste. Mas a gente não sai falando que como se fosse um crime, como se fosse uma coisa completamente errada. Então faltou ela ter esse espírito, esse fair play, esse espírito de boa perdedor. Dizer, gente, eu tô triste, mas é coisa do jogo, né? Não ficar Uhum. fomentando alguma coisa, né? Com É. base em like, com base em postagens. Então uma pessoa tem que aceitar. A gente não fica. Por exemplo,
por exemplo, pra mim, pra Isa, tenho certeza, o resultado geral do No Limite não foi o resultado que a gente queria. A pessoa que teria torcer não ganhou. Mas por isso a gente vai dizer que o programa é um lixo, que quem venceu nunca merecia ter vencido, que tudo assim, porque não. Quem venceu mereceu vencer porque ele ganhou a prova, né? Então, assim, Sim. é que a pessoa ganhou, a pessoa que ganha no limite ganha pelas regras do programa. E as pessoas que saem do No Limite saem pelas regras do programa. Se até o Paulinho conseguiu dar um jeito de desistir, entre aspas, sendo eliminado, né? Então, é o que pode ser feito. Então, acho que é um comportamento de péssima perdedora. Eu não peço desculpas por dizer isso, porque eu chamei o Rafael Barbosa de péssimo perdedor no Masterchef e também chamo o povo de péssimo perdedor no Limite, porque é postura, gente. Posturas são posturas, as pessoas perdem jogos. Só um vai ganhar desde o começo. O jeito que você reage à sua eliminação diz mais sobre você como pessoa do que como jogador. Viu? Porque como jogador eu falei, você pode ficar triste pela eliminação. Ninguém gosta de perder. Né? Quem fala que gosta de perder tá mentindo. Mas como você reage a isso é que é importante, é que é impactante. Então fica aí essa leve puxada de orelha pra isso, porque depois, aí a gente vai chegar já no próximo episódio, formou o júri, né? Teve aquele gostinho de júri. Quero falar só um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que, assim, observando hoje, eu acho que o grande erro da Paulinha foi se sentir muito confortável, entendeu? Se sentir muito dona da aliança e de que a palavra dela e que a combinação dela, com certeza, iria ser o que iria acontecer, sabe? Então, assim, eu acho que ela chegou a falar nos episódios que ela sempre via as pessoas conversando e, assim, então, eu acho que faltou essa malícia, realmente, sabe? Que o Fully teve de atacar primeiro. Então, ele escutou, ele foi tentar se defender ali, mas ele não se sentiu seguro novamente. Então, ele se mexeu. Então, eu acho que faltou um pouco desse olhar da Paulinha, sabe? Mas eu acho que ela jogou até relativamente bem. Só essa reta final aí, e muito mais o pós-programa, que a gente acha que foi meio esquisito, né? As pessoas têm que ver isso, porque esse episódio em si, esse nono episódio, foi uma prova de que vencer provas não é tudo no limite. A gente sabe que nesse formato, no limite aqui no Brasil, provas decidem o vencedor. Ok, a gente reclama disso, mas é a regra do programa, né? Tem que decidir por prova. Mas você não pode se garantir nisso, porque a prova para vencer é na final. Você tem que chegar nessa final primeiro, né? Para ter a chance de vencer. Então, os meios que você vai fazer para chegar tem que ser como feito. Esse episódio foi uma prova clara do jogo do Foley, por exemplo, que Foley teve que conversar, levar na lábia as pessoas, teve que mentir, teve que articular. Grace também teve que articular, porque a Grace estava muito articulativa, né? Articulando demais, né, nesse episódio. Então o Euclides estava articulando, tava todo mundo se articulando bem, seja deitado, seja em pé, o povo tava se articulando um pouquinho. Mas mostrando isso, você tem que. Tá, eu quero chegar na final, mas eu não tô ganhando provas. Como é que eu vou ficar? Você tem que fazer conexões com as pessoas ao ponto das pessoas não quererem te eliminar. E isso é muito importante. Então tem que ver isso também, as pessoas têm que valorizar isso também. O jogo não é só físico, o jogo também é estratégico, é social. Se você não fala com ninguém, na hora que a pessoa vai votar, a pessoa fica, eu não falo com fulano, então vou votar nele. E se você conversa muito com alguém, a pessoa fica com pena de votar em você. Alguns são coração mole. Quem joga com coração e diz que joga de verdade, fica com pena de votar. Né? Não adianta dizer, eu voto para te eliminar, se você diz que joga com coração, não ia votar para eliminar. Né? Então, esse episódio foi uma aula de como no limite tem que ser, né? Como é o formato no limite, como ele tem que acontecer. É isso. E antes de te falar da final, né, que é o 10º episódio, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music, entre outros, todas as quintas falando do Masterchef. E falamos do No Limite nos sábados, então agora vai dar uma pausinha nos sábados, vai continuar toda quinta. Então nos avaliem com 5 estrelas, vão ouvir os outros 4 episódios que a gente tem sobre o No Limite, a Isa também tá em um deles. Aí vão lá, dar 5 estrelas na gente no Spotify, qualquer outra plataforma. Compartilhar com os amigos que gostam do reality show, é muito importante isso pra gente. A gente não ganha nada, mas ganha o seu like, ganha o seu streaming, é super importante. E nos sigam nas redes sociais que estão na descrição. Agora, Isa, chegamos. 10º episódio, o da final, onde começamos com aquele gostinho mais perto do survival possível, porque tivemos um júri, não só votando por uma pessoa ir pra final, como nós tivemos as pessoas defendendo por que devem chegar na final e o júri fazendo perguntas. Isso foi muito legal de ver, né? Que implementaram isso pra gente. Sim, foi muito legal, foi muito bacana. A hora que eu vi que o júri ia fazer perguntas assim, porque a gente ficou muito na dúvida, né? Ninguém sabia como é que ia ser esse formato do júri, como é que ia ser o episódio, então a gente não sabia o que ia esperar. Então, eu achei bem legal. Gostei daquele caos. Eu, geralmente, assim, não gosto muito de júris que interferem muito, sabe? Que fica fazendo
caras e bocas, não sei o quê. Mas eu imagino, a gente tem uma teoria lá no podcast, de que esse júri foi meio que direcionado a fazer isso, entendeu? A fazer caras e bocas e tal, para poder talvez introduzir essa dinâmica. Então, eu achei bem legal, assim, eu gostei bastante. Eu não gostei de como a votação do júri na final aconteceu, não, não gostei de eles terem votado na Rayana, mas assim, eu gostei da atuação do júri. Isso pode ser até um gostinho de que se o No Limite for renovado, hashtag renova No Limite, hein? Vai ter, possa ser que comece a implementar o júri para decidir o vencedor. Né? Talvez a prova comece a acontecer, a prova para definir os finalistas, né? E o júri definir o vencedor. Porque eu achei interessante essa parte das perguntas. Eu achei interessante cada um que teve que defender seu jogo, porque a gente viu a discrepância, gente, das outras 4 pessoas com relação a Rayana. A Rayana não sabia, né, o que falar, e eu só achei que a Grace teve um pouco de falta de tato, um pouco para desacreditar muito nela no diante do júri, né? Ela tem que ela falou, ela recebeu 2 votos ainda, né, mas ela foi logo com a cara e as opiniões de derrotada, né, com a opinião do júri, mas não. E eu acho que o júri tinha opções assim. Eu vejo que as pessoas ficam falando às vezes nas redes sociais, a decisão do júri é soberana e etc. Sim, eu acho, mas assim, para um júri de pessoas que estavam falando tanto assim de que a pessoa tem que jogar muito, né? Tipo, sabia que tinha pessoas ali que avaliavam e exaltavam o jogo estratégico, social e etc. E assim como tinha pessoas no júri que avaliavam questões de pessoas fortes em prova, né? E a Rayana não se enquadra em nenhum dos dois. Né? Assim, se você quer alguém que é muito bom em prova mesmo, vá pra final, Grace e Nakamura estavam lá. Nakamura, inclusive, estava com colar um dia antes deles fazendo essa votação, né? Praticamente no mesmo dia. Né? E a Grace e Nakamura decidiram provas algumas vezes. A Grace ganhou 2 provas seguidas. Se quisesse uma pessoa com base no jogo estratégico e social, tinha o Fully ali para ser votado. Podiam dizer que se quisesse uma votação com base em superação ou dar a volta por cima, tinha o Dedé para ser votado. Agora, se quisesse uma opção que a gente ficasse aqui nesse podcast dizendo por que fizeram isso, votassem na Rayana. E votaram na Rayana. Né? Então é sinal de que ela venceria a temporada, por exemplo, porque as pessoas, eu acho que, não generalizo todo o júri, mas algumas pessoas têm que abrir a coração para aceitar que alguém jogou melhor que você. Nem todo mundo tem esse nível de evolução, né? Todo mundo reage de uma forma diferente. E evolução no sentido, gente, de que sabe perder e vai conseguir encarar que aquela pessoa que te eliminou é um bom jogador e vai votar nela pra final. Sabe? Então, eu acho que falta isso, essa maturidade, no caso. Essa maturidade de saber perder e saber valorizar quem jogou melhor que você. Porque não adianta dizer que uma pessoa... Ai, a pessoa não ganha a prova, não ganha... Sim, muitas pessoas são boas de prova, estavam sentados no banquinho de júri. E aí? Foi tudo ganhar a prova? Não foi. Não, Né? Mas a Rayana deu sorte que teve aliados que foram eliminados, né? E estavam lá, tudinho. Ela ficou triste depois por causa disso. Aí teve o confessionário de Grace e Fully falando também de que ela deveria estar mais feliz por causa disso. Realmente, gente, você ganha sozinho. O limite não é o slogan do limite, é aquele de o verdadeiro no limite são os amigos que fazemos pelo caminho. Não tem isso num jogo como esse, né? Né, o verdadeiro no limite são as enganações e as traições que fazemos no meio do caminho. Né? Então, assim, é isso que importa. Então, acho que ficou um pouco questionável pro júri, porque seria muito mais legal ter visto dos outros 4 que ficaram 3 na final. Né? E o que foi que aconteceu? Isa foi quem teve uma prova e Fully ganhou prova, calando a boca de quem dizia que não ganhava prova, e o Dedé ganhou outra prova, eliminando Grace e Nakamura. Foi uma prova que a gente ficaria triste com praticamente todos os resultados que acontecessem, né? É verdade. Olha, se você postou no Twitter que a hora que a Grace deu aquele confessionário de que essa prova é minha da Nakamura, que a gente já tinha uma ideia de que elas iam perder, né? Porque parece que sempre acontece isso. Mas eu tava confiante, sabia? Que a Grace ia ganhar. Aí a hora que a Nakamura começou a jogar os negócios tudo pra cima lá, primeiro que eu me identifiquei super com ela, porque, nossa, ia ser difícil ter paciência pra fazer aquilo. Mas eu tava muito confiante no Fully e muito confiante na Grace. Eu não achei que o Dedé fosse conseguir, mas ele provou, né, mais uma vez que eu estava errada. Então, não tem como você falar que uma vitória para chegar na final por provas não foi merecido, né? Não tem como falar isso. Mas eu tava torcendo por outras pessoas. Justamente por conta de toda aquela coisa da edição que a gente falou, né? Então, é isso. Quando você falou isso do confessionário, eu tinha botado até aqui no roteiro pra falar, porque realmente, quando começou a prova, na teoria,
as melhores em prova ali eram Grace e Nakamura, né? Eu falei, vai passar as duas tranquilamente ali, vai passar, e quando veio o confessionário da Grace, eu achava que essa prova era ótima pra mim, pra Nakamura. Eu digo, ou perdeu uma ou perdeu as duas. No caso, perdeu as duas. É uma coisa que eu acho que nem todo mundo pesca isso. Todo mundo que assiste reality show é acostumado a entender confessionário, sejam fãs do Limite, Survivor, Masterchef, Big Brother, outras versões do mundo, que o Big Brother Brasil não tem disso. Mas sabe que geralmente o confessionário já guia a gente pra algum rumo, né? Quando o confessionário já dá uma. O confessionário já dá uma direcionada a gente pra dizer que alguma coisa foi bem e outra coisa não foi. Mas aí, Dedé e Fully venceram a prova. Tivemos Rayana, Fully e Dedé na final. Foi uma prova, né, com bastante foco físico. O que eu já fica uma crítica pra mim dizendo que as provas do No Limite não são para todos. Né? Então, assim, podia ter uma prova. Eu gostei de um comentário que falou que o final da prova podia ser um quebra-cabeça, pra ter a parte lógica também da pessoa. Eu concordo. Mas a gente fala que a gente tem que dançar o jogo conforme a música que o jogo tá tocando, né? Então, pra fazer isso, Dedé ganhou a prova e foi em 7 minutos, se eu não me engano. Eu digo, nossa, pela edição pareceu que deu 2 horas cada um fazendo a prova, né? Pelos erros, mas. E aí, Isa, o que você achou da prova e desse resultado do Dedé? Eu gostei da prova, eu achei ela bem legal. Eu gosto dessas coisas que são assim, que é um circuito, sabe? Eu acho que eu gosto. Porém, olhando a temporada em si, eu acho que talvez uma prova de resistência poderia ter sido mais legal, sabia? De acompanhar. Talvez perderia, né, aquela coisa de eles não saberem quem realmente ganhou. Então, se fosse uma prova de resistência, eles iriam com certeza saber quem tinha ganho, né? E não ia ficar esse mistério até agora, porque vocês que estão ouvindo a gente, se vocês não sabem, a Endemol filmou, eles filmaram 3 finais, né? Então, eles filmaram todos os 3 chegando lá no avião que estava o Fernando Fernandes. Eles só descobriram quem realmente tinha ganho na TV junto com a gente. Então, eles também não sabiam quem é que tinha ganho na prova, né? Talvez já tivesse tido uma noção ali, por conta do tempo, né? Às vezes eles podem ter, por exemplo, o Fully que fez em 13 minutos. Às vezes ele pode ter entendido que ele ficou por último já. Mas não sei, dentro de um lugar desse aí, deve ser difícil, né? Porque naquele meio daquele rolo lá, você saber realmente como é que você foi. O que eu tava falando? Tá. E daí, talvez se eles tivessem feito uma prova de resistência, que eu acho que seria uma final bastante épica também, teria perdido isso, sabe? Que eles quiseram fazer. Então, eu acho que eu entendo bastante, assim, a edição, né? A escolha da edição, não, a escolha da direção de fazer desse jeito. Mas, assim, a nossa grande crítica para a final, e eu imagino que a sua deve ser também, pelo menos nós do Blindcast, com certeza foi a falta de clímax. Porque foi um intervalo que a gente não estava acostumado, né? Que não estava acontecendo durante a temporada. E aí já voltou anunciando o campeão, assim. Então foi muito anticlimático, eu acho, sabe? Faltou... não sei dizer o que faltou, mas faltou uma emoçãozinha, assim. Alguma forma, de algum jeito de mostrar, de ter mais uma emoção nessa decisão, sabe? Sei lá. Entendi, faltou tipo. Tá os outros participantes esperando, ter um. Não ter, assim, claro, a gente não quer papel picado, a gente não quer poluir a Amazônia, né? Mas ter, sabe, uma comemoraçãozinha, umas festas, um som tocando, uma musiquinha, sabe? Uma coisa mais comemorativa, porque ficou muito rápido, foi muito pá, 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 pum. Agora, da prova, eu gostei bastante da edição, da forma que ela foi editada, porque até metade dela tava mostrando todos os 3 errando, todos os 3 acertando, então tava bem equilibrado. Depois ficou claro que o Fully tava cometendo mais erros nas provas, né? Deu pra perceber a dificuldade dele também acender tocha e tal. Mas a edição dessa final foi bem feita da prova, né? E eu só ficava pensando, gente, naqueles galhos secos, a pessoa correndo, eu com minhas canelas finas e branca, ficando com cicatriz pro resto da vida. Eu tava pensando só nisso, esse trauma já. Mas eu gostei da prova, assim, já que é uma prova que tem que ter, assim, eu gostei da edição da prova, no caso. A prova que não foi. A prova não abraçava todo tipo de pessoa que chegasse na final, entendeu? Acho Sim, que tava muito física. E a gente sabe que se No Limite quer abraçar social e estratégico, deixar tudo dependendo de físico também não é uma boa. Mas fica a dica, gente, se o programa for renovado, ou se o programa for cancelado e voltar daqui a alguns anos, nunca se sabe, né? Porque a gente nunca esperava que o No Limite fosse voltar em 2021, ele voltou. Levem pra final pessoas que vocês acham que também vão ganhar numa prova, né? Então, assim, fica a dica aí, né? Fica a dica pra pensar com a estratégia. Amigo é bom, mas se o amigo for bom em prova, é melhor ele estar torcendo por você de casa, né? Não tá competindo contra você. Mas e sobre a vitória do Dedé,
Assim, primeiro é um grande feito, porque é o primeiro PCD vencendo um No Limite, vencendo um Survival, eu acho, né, assim, na franquia, se não me engano, alguém do Blindcast postou isso no Twitter, e eu acho que essa informação, que é um primeiro Sim. vencedor da história do Survivor como um todo, então também isso é muito importante, e vencer com uma prova física, sabe? Então, assim, Dedé, todos os parabéns, e eu não vou ser aquela pessoa que vou dizer que a temporada foi ruim com base no vencedor que teve, porque eu acho que pra mim a temporada seria ruim. Desculpa, Rayana, mas se a Rayana tivesse vencido, porque ela não teve história, não teve edição. Mas o Dedé não foi uma pessoa 100% apagada. Porque a partir do momento que ele voltou na twist da repescagem, ele já tem uma história pra contar. Que é um eliminado que voltou. E ele voltou, ele não foi eliminado. Né? Ele conseguiu conversar com algumas pessoas, ele conseguiu se colocar nas alianças e votar nas pessoas. Ele conseguiu não ser eliminado na última votação, quando estava rolando empate, votações como geral. Então acho que ele tem esse mérito dele também. E ele fez por merecer, porque a prova é para quem ganha a última prova. Então ele ganhou a última prova. Ele ganhou a penúltima prova também, que foi para a final. E ele Aham, é tinha um verdade, sim. social interessante com as pessoas. Ele, para mim, ele pode não ser o melhor participante desse No Limite, não está no meu top 3, por exemplo. Mas ele tem uma história para contar, né? Tem todo um Uhum. contexto para ele, tem toda uma história, toda uma jornada. Então foi legal. Eu acho que mesmo que, por exemplo, o que tirou mesmo pra mim da final foi o resultado anticlimático. Porque se tivesse dado um resultado apoteótico maior, assim, dadas as proporções, a gente estaria exaltando tudinho, assim, de nossa, olha como foi a vitória do Dedé, né? Então foi uma coisa muito pei-pum. Mas ele venceu, parabéns para o Dedé. Eu espero que ele aproveite bem os 500 mil, faça render pra virar bem mais, né? É Então, verdade. e que outras pessoas se sintam estimuladas e inspiradas por ele a se inscreverem em próximas temporadas de No Limite, se tiver, ou em outros reality shows que existam em outras plataformas de streaming do Brasil, coisa que exijam físico, sabe, estratégico, essas coisas. Então as pessoas se sintam inspiradas pelo Dedé, se sintam inspiradas pelo Fully, inspiradas pelo Marcos, pela Amanda, pela Grace, pela Nakamura, né, por todo mundo que jogou bem, e se sintam inspirados por quem jogou mal para não repetir esse erro que eles cometeram, né? É. Mas eu achei um bom resultado na medida do possível. Acho que de 3 resultados que podíamos ter, teríamos um resultado excelente, que pra mim era o Fully vencendo, mas tinha um resultado que eu diria ok, que era o do Dedé. Então, favoritismos à parte, né? Como eu falei, como eu tuitei, deixando os favoritismos de lado. É uma vitória, sim, quem tem que exaltar e parabenizar o Dedé. Então, Dedé, parabéns se você ouvir esse episódio, porque você vai estar marcado, né, no episódio. Sinta-se muito merecedor, não deixe nenhum comentário desmerecer a sua vitória. É isso. E aí, acabou no limite, Isa. Acabou. Eu comecei dizendo, ó, acabou no limite e termino dizendo acabou no limite. Mas calma, gente, que tem mais umas coisinhas antes. Eu tô assim, Isa, o No Limite merece uma oitava temporada? E se sim, quem sabe que é sim, onde você colocaria essa oitava temporada, já que tá tendo temática agora, que foi tipo Amazônia? Olha, inclusive foi uma coisa que eu perguntei ontem na cobertura do Blindcast e a gente chegou na conclusão de que o Pantanal seria um lugar da hora demais para fazer uma temporada. Eu acho que merece sim uma renovação. Essa nova leva de episódios começou, né, a ser feito lá com de 2021 com os ex-BBBs, foi renovada por 3 temporadas. Então essa é a última temporada dessa nova renovação, né? Por que eu acho que o No Limite realmente precisa ser renovado? Ele é um reality completamente diferente do que a gente costuma ver na televisão. E, além disso, o público está sendo educado e está sendo mostrado novas formas de jogar. Então, não existe só BBB no mundo, sabe? Então, a gente precisa de coisas diferentes e assistir coisas novas. A gente precisa de programas que abranjam outros interesses. Eu, por exemplo, não gosto de assistir BBB, sabe? É lógico que hoje a gente vive num mundo que, quando tá acontecendo BBB, por exemplo, todo mundo só fala disso. Mas eu não escolho muito ir lá e ligar a televisão pra assistir o Big Brother. Já é diferente do No Limite, entendeu? Então eu tava lá todo dia, ao vivo. Só uns dos dias que eu tava meio passando mal, assim, mas eu assisti no Globoplay. Então, existe público pra isso. Então, essa última temporada foi brilhante. Foi, sabe, nossa, tirando esse final que poderia ser um pouquinho mais, né, ter esse clímax um pouquinho mais desenvolvido, assim, eu só tenho palmas para bater para produção e para edição, e o visual tava lindo, e o Rodrigo Gianetto, meu Deus, assim, só exaltações para ele, sabe? Porque ele realmente salvou um show que a gente gosta muito de assistir. Então eu acho que vale a pena sim renovar, e eu gostaria muito de ver participantes retornantes. Nossa, eu, claro que quero a renovação do limite e também concordo com o Blindcast, com a enquete que você fez, que eu também queria Pantanal. E, inclusive, podia ter sido já no Pantanal a temporada passada, né? Já que tava a novela no ar. Sim. Mas eu achei muito uma temporada incrível. Como falei, com episódios que entregaram muito pra gente, entregaram a essência do formato pra gente.
graças a alguns participantes que vieram dispostos a entender que o programa funciona daquele jeito. Então, eu acho muito importante isso. E também porque, ao contrário de outras temporadas, a gente teve muito mais acertos do que erros. Porque erros são normais, a gente sabe que eles vão sempre... Reality show não existe um reality show que vai fazer perfeito do começo ao fim. Vai ter algum deslize, né? Seja um deslize de edição, um deslize de uma prova que a gente não goste. Mas eu acho que a edição foi muito melhor. Que o maior acerto desse No Limite foi tirar o Boninho, né? Porque Com certeza. olha a grande diferença que nós tivemos de uma temporada para outra. Porque assim, na temporada com os BBBs, a gente viu que era uma gincana no mato, de fato. Né? Era uma gincana no mato acontecendo. Nossa, jamais vou perdoar aquele Wesley Safadão também. O povo tinha show do Wesley Safadão, minha gente. Tinha sinal de internet no meio do nada, que é pra não pegar nada ali. O outro, do ano passado, já foi uma coisa melhor, mas também tem que agradecer também a pessoas como Matheus Pires e Vitor Hugo, né, por terem entrado com o espírito do No Limite, mas que ainda foi tratado como gincana, né? Demorou muito pra chegar a fusão, demorou alguns erros, direcionou o público a gostar mais de quem ganha provas e etc, né? O foco era somente prova, não tinha pergunta, não tinha júri, tinha nada. Era muito jogado. Por mais que já tinham melhorado em algumas coisas, como o Fernando, que foi melhor que o André Marques, se bem que todo mundo seria melhor que o André Marques, né? Mas nesse ano foi uma mudança de 180 graus, gente. Foi de um ponto a outro, assim, de uma forma muito boa. Porque tinha tudo para ser um povo dar errado também, mas quero também parabenizar o casting por acertar em muitas pessoas, né? Assim, pessoas que entregaram muito, e dizer que merece sim reafirmar mais uma vez que essa renovação tem que acontecer, porque se tratando de audiência, No Limite só perdeu quando tinha jogo do Corinthians na Sul-Americana. E dá pra entender o porquê perdeu, né, gente? Sim. Corinthians, Sul-Americana, com outra paixão nacional, né, é complicado. Mas também não teve uma audiência tão ruim de dizer assim, nossa, que audiência é ruim. Porque a gente sabe que vai além da audiência. A gente sabe que, por exemplo, a Record dava 5 pontos, 7 pontos, me dando 12, 13, 14. É uma distância grande, mas também tem que ver a questão de patrocínio. Se o patrocínio tiver ok, se as cotas forem vendidas rápidas e conseguirem vender o produto No Limite e verem como está o desempenho do reality no Globoplay, ele pode ser renovado por causa disso, né? Ele pode ter uma segunda chance, né? Que já para É. ele continuar, porque eles encerraram de uma maneira legal, porque assim, se o No Limite tivesse ficado na mão do Boninho, essa temporada teria sido horrível, porque era a última, né? E faz de qualquer jeito, né? Vamos botar plot twist em plot twist, vamos botar votação popular e o público que se lasque, que o programa que morra, né? Ia ser assim pra eles, né? Mas eu vi que tiveram cuidado ao ponto de eu achar que cuidaram do programa de um jeito que queriam ele sendo renovado, né? E também parabenizar participantes, casting, equipe por trás, que foi muito bom. Foi completamente incrível a temporada, foi muito legal de acompanhar e que deixou aquele gostinho de, nossa, quero ver de novo. E como a Laura tweetou ontem, né, que no caso quem tá gravando aqui na sexta, ela falou assim, quando deu um RT, dizendo que é um bom reality pra você maratonar, se você não viu no final de semana, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender de ter assistido. Então, fica aí nossos pedidos pra uma 8ª É temporada isso. No Limite e de preferência no Pantanal, hein, gente, com a tribo Juma e Jové, né? Ah, imagina. E a tribo da fusão, a tribo Marruá, né? Então vamos lá na torcida pra acontecer isso aí. Agora sim, gente, antes de finalizar, toda semana nós trouxemos destaques da semana. Mas agora nós vamos fazer um diferente. Pela primeira vez na história do Extra Podcast, eu implantei essa twist. Pra vocês verem, quando o reality é bom, a gente começa a implantar twist no meio. A gente é um boninho, mas um boninho que dá certo, tá vendo? A gente vai trazer destaques da temporada. Então nós escolheremos pessoas que marcaram a temporada, na nossa opinião, seja de forma positiva ou negativa, e o critério é extremamente pessoal, ou seja, eu e Isa aqui vamos trazer quem a gente quer por motivos que queremos trazer, né? E como temos só nós dois aqui, nós vamos implantar uma twist, assim, mais uma twist da twist. Cada um de nós vamos trazer 2 pessoas. É a observação, as 2 pessoas que a Isa escolher, eu não vou poder escolher, vou ter que trazer realmente mais 2 pessoas pra cá. E eu acho que nessa temporada não vai ser difícil em trazer pessoas pra cá. Mas antes, nós teremos um top 5. Mas ó, o Rich com 2, a Isa com 2, quem é o quinto elemento, né? Quem vem por 5? Como pela primeira vez, né, na história do podcast, o Fully apareceu como destaque da semana durante as 4 semanas, e provavelmente o Fully também seria escolhido por mim ou pela Isa, nós Verdade. vamos trazer ele primeiro, de forma de que, se a pessoa teve 4 destaques da semana, nas 4 semanas que nós gravamos o podcast, a pessoa, obviamente, é um destaque da temporada. Então agora, Isa, é hora de exaltar nosso querido amigo pessoal, nosso amigucho, Fully. E aí, por que o Fully foi um dos destaques da temporada, Isa? Olha, o Fully trouxe pra gente uma camada extra de jogo. Ele trouxe todo o social, todo o estratégico, além do físico. Além de que é um sonho realizado dele, de toda a nossa comunidade, né? De vários amigos nossos que
A gente gosta tanto de jogos e fãs de Survivor e outras competições no geral. Então, assim, o Fully realizou um sonho de todos nós, de estar lá, chegar na final. Ele fez todo o necessário para chegar na final. E ele perdeu justamente também, né? Porque não tem como bater o tempo. Então, assim, eu tô muito feliz. Eu tô muito feliz. Ontem, a hora que eu vi que ele ganhou a prova para ir pra final, eu chorei, fiquei tão emocionada, sabe? Porque ele foi lá para fazer isso e fez. Então, assim, eu tô muito feliz com a participação dele. Ele foi excelente, ele jogou do jeito que ele joga mesmo. Então, assim, é muito engraçado, né? Porque a gente que conhece ele sabe que ele é assim. Então, é incrível ver ele fazendo isso lá. Eu fico muito triste de ver que tem pessoas que não gostam, né? Que estão jogando hate nas redes sociais. Mas eu queria falar assim, amigo, você brilhou, você fez tudo o que a gente precisava que você tivesse feito, você deixou a gente orgulhoso, feliz, a gente sofreu com você e foi perfeito assistir, eu fiquei muito feliz e muito orgulhosa. Em prova que o No Limite tem que fazer casting, gente, no lugar onde a gente joga jogo online, que é a Isa também, pra saber, porque o Vitor Hugo, o VH, veio de lá, o Fully agora veio de lá, ou seja, tem frutos bons e interessantes, partes estratégicas sociais aí também, viu, gente? E em provas também, né? Fully e VH ganharam provas também. Mas assim, o Fully, concordo tudo com o que a Isa falou, e ele, além de ser amigo da gente, assim, ele não bastava ser isso, ele ia passar pano pro amigo da gente de qualquer jeito. Mas se o Fully fosse ruim, o povo ia notar quem tá forçando, mas não, o Fully foi bom. Como eu falei no começo, o Foley trouxe a parte social, a parte estratégica também, mostrando que o No Limite é muito mais que ganhar uma prova. Né? Você ganha a prova na final, como mais uma vez reafirmo, ganha a prova na final, mas você tem que chegar nessa final. Se o Foley não fosse bom de estratégia, não fosse bom de conversa, ele teria sido eliminado antes. Não teria chegado, tido a chance de disputar a final. Né? Então o Fully foi maravilhoso. Eu entendo que nem todo mundo consegue agradar todo mundo, mas não tem como dizer que se forçou um favoritismo no Fully, porque ele estava bem. Não é como se ele fosse uma pessoa que não tivesse destaque. Ele narrou a temporada, foi um dos narradores. Eu acho que foi a pessoa que mais teve confessionários nessa temporada. Tem no Blindcast também, gente. Vou ver lá no Instagram do Blindcast. Estão contando, né? E ele foi incrível, o Fully maravilhoso. Só orgulho do Fully, a nação fuleira tá satisfeita, né? Não, ficamos tristes porque ele não ganhou. Mas, como a gente falou, né? Só por causa disso a gente vai xingar o Dedé e vai dizer que a temporada foi um lixo. Não foi, gente. A temporada foi boa. Foi incrível. E ele foi só elogios. Foi incrível, Fully. Foi maravilhoso. Foi incrível te acompanhar. E é isso. Agora vamos lá, Isa. Diga aí pra você 2 pessoas que foram destaque da temporada e por quê. Bom, eu vou trazer aqui então a Grace, porque, mais uma vez, né, eu falei antes, ela foi uma das pessoas que me surpreendeu muito, assim, que aprendeu a jogar jogando, e ela fez um jogo incrível, ela fez um jogo todo baseado em alianças, e quando ela teve que fazer um jogo individual, ela fez. Ela foi uma Challenge Beast, ela venceu provas, ela foi escolhida para ir pro privilégio, mesmo quando não venceu as provas. Foi uma delícia de acompanhar ela, assim, um personagem inacreditável. Eu achei que ela foi uma estrelinha que brilhou nessa temporada, sabe? Então foi muito legal de assistir e eu quero exaltar a Grace por tudo isso. Também quero trazer aqui a Carol Nakamura, porque ela entrou já estigmatizada, né? Porque vai ser ali. Sei, talvez as pessoas poderiam enxergar que ela fosse ser difícil de conviver, que ela fosse ser chata, alguma coisa assim. Cara, como foi divertido assistir a Nakamura. Como foi legal ver ela entendendo o jogo também, assim, o que era mesmo aquele jogo, sabe? Então, ela também teve uma grande evolução. Foi muito legal de acompanhar. Ela é uma pessoa super carismática e eu tava torcendo muito por ela, assim. E eu acho que no finalzinho ela começou, não tão no final, né, mas do meio pro final, assim, ela começou a entender melhor como é que é o jogo, até que no júri ela comentou, né, falou com a Amanda perguntou pra ela, agora você entende o que eu fiz? E ela falou, eu entendo, não estou mais tão brava com você. Então, assim, é muito legal ver essa evolução, porque a Carol passou de noob a finalista, então é muito legal, né, ser finalista. Adorei suas escolhas, Isa, porque a Grace realmente foi uma evolução. Eu gostei quando você falou no começo, desde o comecinho do episódio, que a Grace aprendeu a jogar o jogo jogando ele, né? Ela foi Uhum. aprendendo com o decorrer. E a Nakamura, gente, a Nakamura tem os momentos delusionais dela, mas tem um momento também muito
sóbrios, né, dela de realidade, que era bem legal. Era uma mescla de sentimentos com a Nakamura e eu fiquei até triste que ela e a Grace não foram pra final também, mas eu também ficaria triste se o Full também tivesse ido. O Dedé também merecia ir pra final. Então, mas eu acho que foram duas participantes que destacaram bem, que souberam crescer, souberam entregar. Cada um entregou entretenimento ao seu jeito, cada um entregou estratégia ao seu jeito, porque estavam aí, né, dando tudo de si. A Nakamura, no que pecava no social e estratégico, ela compensava nas provas e acabou se tratando ameaça sobre isso, né? A Grace também não tinha um bom estratégia, não tinha um bom estratégia no começo, mas ganhava provas também. Aí depois começou a mesclar, né, que teve a decisão dela de eliminar a Paula, etc. Então, as duas, sem dúvidas, foram participantes que merecem ser exaltadas, né, por suas jornadas. E os meus dois destaques vão ser, primeiro, o Marcos, né, que o Marcos foi o cowboy, um cowboy que te gosta de exaltar, depois do Big Brother, né, que teve que não dá pra exaltar. E ele trouxe estratégia também, ele mentia, ele traía, ele articulava, né. E que infelizmente o jogo dele acabou, né, assim, antes de chegar na final, antes de chegar, ele foi júri. Mas ele conseguia se mover no jogo. Ele criou algumas situações engraçadas, né? Não dá pra esquecer ele falando pra Nakamura que tinha 3 imunidades seguidas, né? Uma vantagem assim, e ela acreditando. E ele jogou com as armas que pôde, ele tentou se posicionar como pôde. Então ele também tinha um pensamento muito igual do Fully, da questão estratégica e social. E era um bom contraponto pra gente. Ele estava disposto a fazer tudo, disposto a eliminar quem tivesse que eliminar. Tanto que ele votou na Amanda, né? Então ele mostrou que também estava disposto a ganhar o jogo. Né, mas aí infelizmente não deu pra ele. E a segunda pessoa que eu trago como destaque da temporada é a própria Amanda também, né? Porque a Amanda foi fale bem, fale mal, mas fale de mim durante todo o tempo que ela ficou ali, naquele programa. Né, ela mostrou que, mais uma vez também, ela foi da ala que mostrou que ela não era boa em provas, gente. Ela abandonou algumas provas e tal, por isso de que um limite também não é muito acessível de provas. Tinham que ter provas que dê pra todo mundo em pé de igualdade, né? Por mais provas que fossem físicas. Faltavam uns quebra-cabeça, faltava, né, de montar algumas coisas, de construir coisas e tal, etc. Mas ela compensou muito nas tretas, né? Ela compensou muito na estratégia dela, porque ela e potencialmente eliminada no começo, né, uma das primeiras eliminadas poderia ter sido ela conseguiu se posicionar de um jeito que foi durando. Outras pessoas que reclamavam da postura dela foram saindo, ela foi ficando e só saiu quando realmente não dava mais pra reverter a situação, mas ela tentou, não foi uma pessoa que ficou de braços cruzados esperando a eliminação chegar. Eu acho que nem Marcos nem Amanda esperaram a eliminação chegar. Eles fizeram o que tinha que ser feito e infelizmente às vezes não depende só da gente, né? Depende também dos pensamentos dos outros. E já que Grace Nakamura também foi escolhida, também não tem ela esperar eliminações porque elas não foram eliminadas por voto, mas já também buscaram um lugarzinho ao sol delas de articulações. Então acho que são 5 nomes realmente muito bons da temporada, que resumem bem o No Limite, não o No Limite como um todo, resumem muito bem essa temporada e como No Limite tem que ser. Né, que tem que ser além de provas. Todo que ele trouxe pessoas que ganharam muitas provas, trouxe pessoas que conseguiram ser estratégicas, trouxe pessoas que foram estratégicas e ganharam provas, né? Então foi de pouco de tudo aí, mas fica aquele gostinho de quero mais, porque o limite acabou. Eu adorei essas escolhas também, eu acho que resumi muito bem. Então é isso. Agora sim tá acabando o episódio. A gente se vê quinta-feira pra falar do MasterChef. Mais uma vez agradecer a todo mundo que assistiu No Limite e acompanhou No Limite pela gente, assim também. A todo mundo que acompanhou pelo Blindcast também. Gente, vão lá que o Blindcast tá lá com os posts sobre o No Limite. Tem as lives no YouTube, né, Isa? Comentando também verdade, lá, tudo tem lá no muito canal. Conteúdo, bastante coisa. E vão seguir o Blindcast, que vai estar linkado aqui nas nossas redes sociais também, junto com a rede social da Isa. Vão no YouTube do Blindcast, só botar Blindcast no YouTube, que vocês acham lá eles também falando com live, tudinho. Vocês fazem assim, ó, vocês vão assistir os episódios No Limite na Globoplay, aí vocês escutam o extra podcast sobre os comentários da gente, e depois vai ver a reação do Blindcast assim, dos episódios ao vivo. Pronto, aí você faz a experiência completa da cobertura do No Limite de 2023. É isso. E é isso. Muito obrigado mais uma vez. Para mandar e-mail pra gente é extrapodcast@gmail.com, seja para assuntos de reality show ou não. E informar que não tem No Limite mais pra frente comentar nos sábados. E vai ficar só no MasterChef. Mas tá vindo aí Drag Race Brasil. Que a gente vai comentar só a estreia, gente. Também não vai comentar tudo, não. Vai comentar só a estreia. E tá vindo aí a 5ª temporada de Corrida das Blogueiras. Que pela primeira vez a gente vai cobrir todas as semanas. Então, tem reality show novo chegando aí. Nem só de culinária vai viver esse podcast até o final do ano, porque o MasterChef, né, Isa, não acaba nunca mais depois que começa. Só acaba em dezembro. Quando vira o ano, o MasterChef acaba. Mas é isso. Nos vemos semana que vem e tchau! Tchau!